Abrindo as portas da alegria com o programa Artivistas. É um programa para falar de arte, cultura e respiração. Lembrar é a chance de reviver, reencontrar, reaprender. É renascer a partir das novas percepções sobre o já vivido. É a quebra da lógica do tempo e espaço. Por isso que nesse momento em que celebramos 8 anos de caminhada, resolvemos reviver e agradecer aos lugares, parceiros, aos artivistas que especialmente nessa primeira etapa foram tão generosos. E a você. Só existimos porque cada um disse sim para essa arte e para esse lugar, que nasce Artivistas e só ganha o lugar no seu aniversário de 1 ano. E foi na conclusão dessa etapa que entendemos que a arte está onde estivermos. Ela está aqui comigo e está aí com você. E ela nos possibilita respirar, acalmar a alma, desenvolver empatia, além de gerar encontros e inspirar novos sonhos. A arte nos salva e nos engrandece. Então, vamos com a gente reviver para renascer? Vamos gerar arte para nos fortalecer e vamos nos amar. Afinal, somos todos um único organismo vivo e pulsante. Assim, viva a arte de viver e de existir. Era 2012 quando tudo isso começou. Eu lembro que eu ouvia: os alquimistas estão chegando. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. E na minha cabeça era sempre: os artivistas estão chegando os artivistas. E aí o nome veio, Artivistas. Que seriam, essas pessoas que fazem da arte um agente de transformação de narrativas, de transformação de vida, de cura, de caminho. E em junho de 2012 eu escutei o primeiro sim do Felipe Ronda. E a gente foi pra Cinelândia e gravamos o primeiro programa, Cadu Lopes. E nós conversamos aqui com o Cadu Lopes, nosso amigo artista, tomou aqui um café com a gente, falou um pouco da vida, do trabalho e dessa labuta constante. E a gente está aqui no Odeon, que é na Cinelândia, continuando o nosso 360 isso. E o Artivistas tem essa proposta de conversar com os artistas, com os amigos, dando espaço para cada um falar dos seus projetos e das suas perspectivas de futuro. Vamos nessa. Logo no final, a gente faz uma apresentação artística, eu li um poema e já fiz o convite para o próximo, que seria na Feira de São Cristóvão. Já a gente conversou com Antero Montenegro, pernambucano, maravilhoso, com experiências incríveis na vida, tanto internacional como nacionalmente, e que fala sobre esse lugar de precisar sair para então se encontrar nesse lugar de origem. Olá! Estamos aqui de novo com mais um Artivistas para você. E hoje o local escolhido é São Cristóvão. Aqui onde em 1808 morou uma família real portuguesa. Mas vamos esquecer os portugueses porque o nosso passeio é aqui, ó, no berço da nordestinidade em pleno sudeste. Vamos conhecer a feira? Aqui no Artivistas a gente faz um café com arte. E o convidado desse nosso café delicioso é Antero Montenegro. Um artista que é também um pouco cigano. Voltei pro Brasil porque eu tava com muita saudade. Ser brasileiro de
até aprender a ser brasileiro e reconquistar a minha identidade. E quando eu passei muito tempo fora, eu meio que perdi um pouco isso. Mas aí agora eu me encontrando. Na sequência a gente conversou com Samuel de Assis, subimos a escadaria do Selarón, onde eu subia quase que cotidianamente, porque eu morava no cortiço, um prédio que a gente dividia, vários artivistas lindos. E conversamos com Samuca, que eu chamo de Chamusca, que tinha acabado de apresentar Fragmentos Azedos sobre a Língua, um texto inspirado na obra do Carlos Fernando Abreu, que foi uma catarse para minha vida e certamente para de muitas pessoas. Estrada de tijolos amarelos que nadam. O caminho aqui são as escadas de azulejos coloridos. Ou escada de Santa Teresa, escadaria do convento ou ainda escadaria do Selarón. Vamos subir? Chegou no final do ano passado, no virada de ano novo 2011 para 2012, eu rezei e pedi pra Deus assim: oh Deus, me mande uma comédia, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais chorar. E veio, né? Para falar de Caio Fernando Abreu, eu preciso abrir um parênteses. Caio Fernando Abreu e Samuel de Assis. Que conexão deliciosa, Samuel. É paixão. Ó, vou puxar o café então. Ah, e essa é a hora do café. Vou puxar o café pra poder falar de fragmentos. Falar de fragmentos dá um... A gente precisa de uma quintura, né? É muito quente. Agora que aquecer. Depois do Samuca, a gente conversou com a Georgina Castro, uma amiga de vida, uma parceira de sonhos, que já morava em São Paulo, mas estava no Rio com a gente e topou bater esse papo com a gente. Nós fomos para Copacabana. Demoramos, mas voltamos. E hoje o passeio é por um lugar delicioso, de muito mar. Alguns artistas que deixaram e contaram muita história e um calçadão enorme com fluxo de gente delicioso e a possibilidade fácil de teatros, museus e muito show. Vamos lá conferir Copacabana. Foi uma surpresa assim pra mim. Lógico que como todo ator sempre almejei fazer cinema, né? Mas pra mim era uma coisa muito distante, assim, que em Fortaleza a gente sabe que na época, agora deixa bem mais acessível, era muito complicado a gente ter acesso, tipo, até curta-metragem, sabe? Então sempre minha formação foi de teatro, trabalhei com teatro também. Foi bem pra casa, assim, cheguei em São Paulo, 6 meses morando, aí veio o teste do Santos Sueli, que a princípio eu não sabia que ia ser rodado em Fortaleza, no Ceará. Foi bem pra casa mesmo, que as coisas foram acontecendo. Aproveitando que estava na praia, a gente andou mais um pouquinho, foi pra Ipanema. Conversamos com o maravilhoso, da voz macia do Daniel Chaldon, que levantou questões sobre essa música livre, né? Essa arte que é livre, essa arte que nos impulsiona. Depois de muito tempo a gente volta. Porque o carnaval acabou e como nós somos brasileiros, o ano começou. E daí a gente resolveu começar expondo o que há de mais cultural no verão do Rio de Janeiro. Onde há um pouquinho tempo atrás, Vinícius e Tom começaram a fazer arte. E você gravou um cara que também fez uma revolução musical no Ceará. Ele foi de Narcos, Borbulhas de Amor. Cara, é porque na minha banda tem alguns músicos, o Rico, o Toninho e o Léo, eles tocam com o Fagner. A gente escolhendo alguma coisa pra regravar e tal, a gente ficou na dúvida, fiquei lá tentando pensar alguma coisa que eu gostasse muito. Aí veio essa ideia de, pô, seria muito ousado da sua parte se você Borbulhas de Amor. A música livre na internet. Beleza, a internet é isso, música livre, né? Eu acho que esse termo é esse termo mesmo. Que vai acessar quem quer, descobrir coisas novas, e, né? Link de quem é link, de quem é aquela ilha? Ninguém, é de todos nós. E música também acho que não é de ninguém. Então, a partir do momento que você faz música, ela não é mais sua, eu acho, sabe? Eu faço a minha música, você já ouviu, já vira sua. Então eu acho que é isso. Tem que usar a favor de espalhar mesmo, a música tem que ser ouvida. Depois do Dani, a gente conversou com a Thaís Feijão, na Urca. Ela estava gravando umas coisas para ela e a gente se aproveitou e foi lindo. E o artivista desse abril despedaçado veio para o bairro da Urca, onde em 1º de março de 1565 está
fundou, entre os morros Carajicão e Pão de Açúcar, a cidade do Rio de Janeiro. Foi lá na Vila Lobos onde tudo começou, foi o gênese da vida musical, profissionalmente falando. E eu sempre gostei muito de fazer som, muito. E aí eu reuni com a Carol, que era baixista, Ana Carolina Burgos, e a Júlia Fernandes, que é uma baterista. E aí a gente fez o feijão com tudo dentro. Muito bom o nome. No Papo com a Thaís, entra pra nossa família artivistas Nathan Garcia. E a gente foi pra Rio Branco. Nos reencontramos com a Cinelândia, era momento de recomeçar. E recomeçamos tão lindamente. Nathan percebeu a presença de 2 adolescentes tocando violoncelo, sentados num banco da Cinelândia. Me avisou, e é lógico que eu fui lá pra gente trocar uma ideia. E para deixar esse reencontro ainda mais bonito e simbólico, nós viemos aqui para a avenida que já nasceu rasgando a cidade. Isso mesmo, nós estamos na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, onde durante toda a história, e especialmente nos últimos dias, aconteceram manifestações em prol de um Brasil melhor. Passear por aqui é dar um mergulho no passado para um encontro com o futuro. Vamos lá? Onde foi que vocês aprenderam a tocar? O violoncelo foi há uns 3 anos um pouquinho num projeto que tem de música lá em São Francisco, em Niterói. E você? E eu vim de um projeto da igreja, né? Aí com o tempo eu procurei um professor particular aqui no Rio mesmo e venho desenvolvendo com ele até hoje. De lá a gente seguiu pro Glaucio Rocha, onde a gente encontrou com o maravilhoso artivista Carlos Simeone. O grupo Lume, que estava ali dando uma oficina sobre mimes corpórea e que topou bater um papo com a gente. Que papo bom! Quando ele se autoafirma um ativista e fala sobre essa responsabilidade e sobre essa necessidade dessa dor que às vezes a gente faz de conta que não pode existir e que tanto nos fortalece, eu tive que segurar as lágrimas, assumo. Falou, nós somos ativistas, né? Sim, eu acho que nós somos ativistas, né? Ativistas do ser humano, sabe? Eu acredito que o ser humano não é só isso que está aqui, né? Pelo contrário, o ser humano que está aqui dentro dessa sociedade, dentro desse sistema, seja qual for o sistema, mas é o nosso sistema, é muito submetido a se travar, se policiar, se cuidar para que não se extrapole, você tem um comportamento. Nós atores, pelo nosso trabalho através da arte, nós temos a capacidade de poder desenvolver o corpo humano, o espírito, e podemos também fazer com que outras pessoas descubram que existe algo mais no ser humano que está cada vez mais escapando. Depois do Simeone, era hora de subir Santa Teresa. A Luciana já não estava mais, a Luciana de Goiânia tinha voltado para Goiânia. E aí eu lembrei de um cara que muitos anos antes tinha dito que fotografava bem. Então era hora de cobrá-lo por ter dito isso. Liguei para Heraldo Cavalcante com muito receio de receber um não. Quando você começa a sonhar algo, os nãos podem matar o sonho, né? Mas ele disse um sim lindo e foi para Santa Teresa conosco. Seguindo a trilha do bondinho, inaugurado em 1872, e com o objetivo de que ele seja reativado, nós chegamos ao Largo dos Guimarães. Em Santa Teresa, no caminho da Academia Brasileira de Cordel, onde estávamos indo encontrar com o Vitor Alvim, mais conhecido como Lobisomem, e com o seu Gonçalves, responsável pela Academia Brasileira de Cordel, nos deparamos com o Eduardo Marinho, um humano, extremamente humano, demasiadamente humano, que é também artista plástico, mas é acima de tudo um cara que nos tira da zona de conforto ao falar sobre esse lugar do humano e dessa relação necessária de respeito, de cuidado com o outro.
de processos. E nunca vou esquecer ele falando que a vida não pode ser uma competição, e sim uma toada. Mas o foco principal é causar pensamento. Se vocês dão uma olhada, tudo causa pensamento aí. Fora do padrão que é imposto de pensamento, né? Fora do padrão da competição, da sociedade capitalista, das empresas no centro de tudo. Fazendo reflexão às pessoas sobre a sociedade que a gente vive. Olha, coincidentemente, esse piloto aí é o mesmo que estava no bonde que se acidentou e morreu, quando ele já estava velhinho. Isso aí é o foto preto e branco que eu peguei de 40 anos atrás. Que poético. Esse é o Nelson. E hoje o Artivistas veio para um lugar cheio de cor e de prosa. Isso, nós estamos na Academia Brasileira de Literatura de Cordel e vamos bater um papo super ótimo com duas pessoas que eu vou poder falar mais a respeito dessa dádiva da cultura. A Brasileira de Literatura de Cordel foi fundada no dia 7 de setembro de 1988, dentro dos padrões das Academias de Letras do mundo. Compõe o quadro acadêmico de 40 cadeiras, 40 patronos. É um colegiado muito diversificado, porque tem acadêmicos do Rio de Janeiro, do Ceará, da Paraíba, principalmente do Nordeste, porque é lá que estão os maiores e mais importantes valores desta cultura popular típica. A capoeira chegou a ser proibida e perseguida em 1890 pelo Código Penal. Se praticasse capoeira, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, você ia preso. Então, hoje em dia ela mudou um pouco o seu foco, mas eu acho que é importantíssimo que todo capoeirista tenha uma consciência política e social, principalmente não pensar que é só uma ginástica, porque é só um folclore. A capoeira, quem conhece mesmo sabe que ela é muito mais profunda. De Santa Teresa a gente foi para Minas Gerais. Eu tive a grata honra de fazer parte de uma turma de vivência no Grupo Galpão, a convite do Rômulo Avelar, com quem a gente conversou em Inhotim. E o Artivistas de hoje é super especial, demorou, porque a gente veio para Minas Gerais, mais especificamente na Disneylândia da Arte e da Botânica. E vamos conhecer um pouquinho mais de Inhotim. Roberto, eu estudei na primeira escola de produção cultural que surgiu no Brasil, que era uma parceria da Cândido Mendes e da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Desde aquela época, a gente já se ressentia de uma falta de bibliografia assim, incrível, né? Então, não havia bibliografia. Isso em 1990. De lá para cá, eu acho que a gente avançou em muitos títulos, a gente conseguiu avançar em muitos títulos sobre patrocínio cultural, sobre o marketing cultural, muita coisa sobre políticas públicas para a cultura e, mais recentemente, economia criativa, né? Esse termo é relativamente novo, mas ficava faltando, no meu entendimento, publicações, como ainda faltam publicações, sobre a questão mais prática do dia a dia, do fazer artístico-cultural, dos bastidores. Então, informações, por exemplo, eu quero produzir um espetáculo, eu quero produzir um CD, fazer um festival, ou mesmo gerir um grupo teatral, um grupo de dança, um grupo de música, né, uma instituição cultural. Então, faltavam informações práticas e eu ficava me perguntando, alguém podia escrever sobre isso? E até o dia que me caiu, por que não eu? E eu preciso agradecer ao Dom, que é um cara que estava na mesma vivência com a gente, que apareceu lá de surpresa, e que ele sozinho seria uma história à parte. Mas ele se dispôs a gravar com a gente, e assim a gente conseguiu bater esse papo com o Rômulo em Inhotim, que é um lugar maravilhoso, e com a Lídia no Cine Horto do Galpão. E foram 2 papos incríveis, do qual eu me sinto muito honrada e sou muito grata. Hoje, o Grupo Galpão é o nosso convidado e nós vamos entrar no espaço cultural que eles organizam e administram. E aos desavisados, aviso que o Grupo Galpão é uma das companhias mais importantes de teatro do Brasil. Criado no ano em que eu nasci, o grupo acumula experiências. Isso porque desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa, busca de linguagem em suas montagens que atraem um público de encher os olhos. Acho que uma característica forte do grupo é da linguagem popular, né? Estejamos no palco ou na rua, tem essa busca da comunicação com a plateia. O teatro popular nesse sentido, assim, não de facilitar, mas é muito importante pra gente a comunicabilidade. E de Minas a gente volta pro Rio, direto pro Palácio do Catete, Museu da República,
para conversar com um garoto que na época diziam que era uma promessa e que na realidade sempre foi um fato, que é o Jesuíta Barbosa, que é um ser humano muito especial, muito incrível e que vale muito a pena conhecer, abraçar e estar perto. E o Lugar Ativistas volta para o Rio de Janeiro. Lugar escolhido? Catete. Mais especificamente, no Museu da República. O Palácio do Catete pertenceu a muita gente, até ser adquirido pelo governo no mandato de Prudente de Moraes. De lá para cá, bem, por aqui já passaram 18 presidentes, incluindo Getúlio Vargas, que aqui escreveu sua carta de suicídio e a cumpriu. O último presidente a ocupar o palácio foi Juscelino Kubitschek, que transferiu a capital do Brasil para Brasília e transformou o palácio nesse museu. Georgina, eu conheci ela no filme do Carim ainda, do Chateau Sueli, e achava o trabalho incrível dela. E aí você foi beber da água do Carim, né? Que vocês gravaram Praia do Futuro. Eu já comecei conhecendo a Georgina ali. E aí quando o filme O Tatuagem estava terminando as filmagens, daí eu fiquei sabendo que tinha sido selecionado para o filme do Carim. E você foi para a Alemanha? Foi, viajei para Berlim. Fui filmar em Berlim. Não conhecia nada de fora, nunca tinha viajado para fora do Brasil. Primeira vez. O interessante é que eu fiquei 2 semanas sozinho. Isso já fazia parte da preparação. Me colocaram num hostel em Berlim. Então eu fiquei 2 semanas sozinho, isolado. Não era para ligar para a produção, só se eu precisasse muito, né? Mas lá eu comecei a entender a cidade. Eu fiquei num lugar que chama Neukölln, que é o bairro onde o Carim mora, né? Que é um bairro turco. E aí eu comecei saindo, eu ia uma rua, voltava para casa. No outro dia eu ia 2 ruas, voltava para casa. Esquema João e Maria, vai assim, jogando migalha. E aí a gente não conseguiu gravar a parte 2 no mesmo dia. E eu convidei a Sara Parente, a gente trabalhou que é fotógrafa, né? Nunca tinha filmado, mas trabalhou com a câmera no tripé e nós batemos um papo com o Duda Voida e o Rafael Medrado no Largo do Machado, que são meninos do Ateliê Voador, que é uma companhia de teatro da Bahia, que estava no Rio de Janeiro apresentando Genê, que é um ser com que eu também tenho uma relação muito especial, porque as crias ou as criadas de Jean Genet foram muito importantes para a minha vida enquanto atriz. Nós chegamos ao Largo do Machado, ainda aqui no Catete, para conversar com os meninos da companhia Ateliê Voador, lá da Bahia. Vamos lá encontrar com eles? Vai ser no Teatro Princesa Isabel, ali na Princesa Isabel mesmo, Copacabana, Leme ali. É aquele teatro que tem ainda a 3ª fileira com censura? Exatamente. Esse mesmo. Gente, rola uma emoção, assim, se apresentar num teatro que tem tanta história? Nossa, muito, né? Universitários, Carmen Miranda. Gente, agora vai pegar o metrô, vai pra casa, arrumar a mala pra ir pra Fortaleza. É isso mesmo, mês que vem, Ativistas tá lá em Fortaleza. Beijo, até lá. Do Largo do Machado para Fortaleza, mais especificamente para a Casa da Esquina, para um papo quase de calçada, com Tatiana Amorim e Samia Delavaux, que estavam na época em cartaz com o espetáculo Interior, do grupo Bagaceira de Teatro. Foi um papo longo e bom. Quem operou a câmera foi o Nathan Garcia, que felizmente estava em Fortaleza também. O Henrique Cardoso deu um help, mas quem segurou a onda foi o Nathan e foi lindo. E como promessa é dívida, nós chegamos a Fortaleza e viemos direto para Casa da Esquina bater um papo quase de calçada com Samia Delavaux e Tatiana Amorim do grupo Bagaceira de Teatro. Bora entrar? Bem, você acompanhando, porque você conhece, né, o repertório do Bagaceira, assim, a gente sempre não sabe o que é que vai vir, e eu acho que o público também tem fica esperando o que é que vai ser o próximo espetáculo, porque o que a gente vê e o que o nosso público que sempre nos acompanha também nota que sempre o último supera o anterior. Aí é como um disco, né? O cantor se lança na mídia com uma super música, e agora o próximo disco tem que ser melhor do que o primeiro. Então a gente
a gente também se pergunta o que a gente vai falar no próximo espetáculo. E a gente volta para o Rio. O Felipe já tinha ido embora de novo. E eu convido mais uma vez o Heraldo e também a Ruviana Pereira, para ir para Laranjeiras comigo, para que a gente pudesse conversar com a turma do Umbom de Banda, que, mudando alguns músicos, formam também uma banda que se chama Laranja Elétrica, que é responsável por uma das nossas trilhas originais que a gente ama muito. E o Lugar Artivista chegou, e como canta Nando Reis, chegou feliz aqui, ali, enfim, estamos em Laranjeiras, um bairro super musical, e vamos bater um papo com a galera que saca de música e é carioquíssima. Bora lá? Esse parque, por onde andamos, era originalmente uma chácara, adquirida pelo Dr. Eduardo Gingler. Projetado nos anos de 1920 pelo francês Gerald Cochet, com intervenções posteriores de ninguém mais, ninguém menos do que Buller Marx, hoje a mansão dos Gingler é conhecida como Palácio das Laranjeiras. E nós chegamos na Rua Pereira da Silva, número 524, estúdio La Cuerva. E nós vamos bater um papo com a galera que é um bonde. Bora lá? Um Bonde, a banda, nasce em 2011, investindo em pesquisas musicais e detalhada produção, e acaba de lançar seu primeiro EP, Seja Marginal, Seja Herói, com o selo Mirage. E agora ensaia para uma sequência de shows agendados aqui, na Cidade Maravilhosa. E no mesmo dia a gente conheceu e conversou também com Glaucus Links, que é um cara que toca sax divinamente bem e que tem uma pesquisa sobre a música ancestral na relação com a África que vale a pena conhecer melhor. Chega uma hora que tudo vai chegando aqui, ó. E você tem que colocar isso pra fora. E aí você tem que sair outra vez da área de conforto. Tem que encarar a sua voz interior. E é o que eu fiz. Paguei caro, mas pagaria de novo. E até mais caro se precisasse. Porque você achar a tua voz, a tua mensagem, seguir a tua missão, é o grande lance. E de Laranjeiras a gente volta para Fortaleza. Foi uma época de muito vai e vem. E eu tenho uma grata honra de conversar com uma mulher que eu tenho uma admiração profunda e tremenda. E a revista, naquele momento, completava 2 anos. Então, conversar com Valéria Pinheiro, quando nós completávamos 2 anos de revista, com o Henrique Cardoso entrando para vivenciar Lugar Artivistas com a gente, foi um grande presente e também um entendimento de que as coisas estavam, mais uma vez, se preparando para novos recomeços. E o Lugar Artivistas completa 2 anos. E pra gente comemorar isso, o papo é com alguém mais do que especial, com um cafezinho, né? Afinal de contas, café com arte é muito legal. Vamos lá! Ou seja, o sapateado americano nasce no underground negro, do blues, do jazz. E eu já sapateava aqui o coco, o baião. Então, o que eu vi era que eu tinha feito nesse sapateado uma localização do meu hard beat, da minha forma de sapatear, num lugar diferente. Eu sapateava as síncopes do Brasil, enquanto os Estados Unidos tinham sapateado mais no alto, mais nesse lugar do jazz. Mas aí eu começo a tomar emprestado do jazz, por exemplo, a filosofia do jazz, que é nada mais nada menos do que o improviso. E é do caralho isso, é muito bacana. E para fechar, eu volto pro Rio, convido o Felipe Abdala, que foi um cara que eu conheci na parada de ônibus, e que ele chamou o Bruno, que é um amigo. Eles trabalhavam já com vídeo e toparam gravar com a gente. E chamei também a Ruviana, que já tinha gravado conosco. E a gente foi pra Lapa. Cada lugar se carrega da energia de quem o apresenta a você. Assim, se quiser imparcialidade, arrisque-se a conhecer com seus próprios olhos.
Mas se esse lugar for o conhecido bairro boêmio do Rio de Janeiro, então o melhor mesmo é conhecer pelo máximo de olhares os principais pontos de referência da vida noturna carioca desde o início da década de 50. O local, com seus famosos cabarés e restaurantes frequentados por artistas, intelectuais, políticos e diplomatas, foi considerada a Montmartre carioca. De lá para cá, bem, a Lapa continua a pulsar. Com alguns prédios restaurados, o que mantém quase intacta a arquitetura original do início do século, uma das principais características do lugar. E aí no Rio, o Romano estava no Rio e a gente conseguiu marcar com Caio Prado, que era um desejo muito antigo. E foi lindo, porque o Caio é um poeta, é um poeta do cotidiano, tem uma voz de anjo, assim, que leva a gente para outro lugar. E além de termos tido um papo super maravilhoso no Mirante do Leblon, quando acabou o papo, a Thaís Feijão estava lá e fez um som, a Gabriela estava também, e a gente fez uma grande festa, uma grande celebração à vida, como de praxe acontece quando a gente se encontra, e foi incrível. E o lugar de vistas volta depois de passar por Fortaleza, virar o ano, curtir o carnaval. Agora a gente está aqui no Leblon, sendo bonito e esperando, dentre os muitos artistas, o nosso convidado chegar. A ciclovia da Orla é um capítulo à parte, não apenas para o Leblon, mas também para Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Dá para percorrer todos esses bairros, passando de bicicleta e sem perder a praia de vista. A ciclovia do Rio tem 140 quilômetros, é a maior do Brasil. Um luxo, não? Nós por aqui continuamos na torcida de que as ciclovias cresçam e se desenvolvam, no Rio de Janeiro e em todas as cidades do Brasil. Estrategicamente localizado entre a Lagoa e o Oceano Atlântico, Ipanema e o Morro dos Irmãos, o Leblon é conhecido por seu charme e sofisticação. De ser um disco acústico, dando lugar a essa poesia que eu tanto busco, essa poesia de cotidiano que eu tanto busco. E as cordas, eu me fascinei pelo ambiente das cordas, pelo universo das cordas, porque as cordas elas dão uma base, elas traçam, deixam a poesia, sabe, em evidência, né? E é um disco de voz, de poesia, de cordas e de amor. E foi na Lapa, com Felipe, Bruno e Ruviana, que nós encontramos os maravilhosos da banda Verônica Decide Morrer. E batemos um papo e batemos perna. E eu aprendi muito, mais uma vez. E sou muito grata. E sempre adoro reencontrá-los e dançar com eles. E que som bom que essa banda faz. E é com a Verônica que a gente finaliza essa parte. Semana que vem tem mais história. Nesse lugar híbrido que nós vamos bater um papo com uma banda cheia de identidade. Isso mesmo, Verônica Decidiu Morrer na Lapa. E aí a ideia é que, tipo, a figura da travesti acaba sendo secundária, assim, acaba não sendo, sabe, assim, pode ser, sim, inicialmente um primeiro impacto. Ah, é uma travesti e tal. Ah, eu não gosto de travesti. Mas aí depois você vai ouvir o som e você vai curtir o som, e aquele cara que não gosta de travesti começa a curtir o som da banda, e é nisso que a gente é político, de repente. Porque a gente acaba fazendo com que esse mesmo indivíduo reflita, e aí acaba tendo e mudando, de repente, a sua conduta, a sua postura em relação ao outro, né? Porque, na verdade, é essa onda, assim, nós somos iguais e a nossa única semelhança é justamente essa nossa diferença. Como ativista sempre foi essa arte do encontro, acaba que foram as pessoas que deveriam ser, e foi maravilhoso. E eu vou ser sempre muito grata a todos os sims e toda a generosidade que nós recebemos em cada um deles. E nesse momento que a gente celebra 8 anos, eu não poderia deixar de agradecer. Então, eu muito grata, de coração. Se hoje nós existimos, é porque vocês nos disseram sim. Cada um.